noite, irmãos. Hoje o Senhor preparou uma noite de alinhamento para os nossos corações, para as nossas vidas. Porque Ele é um Pai bom que nos corrige, como o pastor Célio falou aqui no início. Para quem não me conhece, o meu nome é Mônica. Eu sou esposa do Marcos, mamãe da Zoe, que estão em casa hoje. Tempinho de descanso, não puderam estar presente. Eu gostaria de saber se tem algum visitante aqui nessa noite que veio a primeira vez, segunda vez. Muito bem-vindo, irmão. Se sinta amado e abraçado pelo Pai. Saiba que Ele nunca te abandonou, Ele sempre te contemplou. E o que Ele quer derramar sobre você nessa noite é o coração de amor de Pai. O que Ele quer revelar sobre você nessa noite é a paternidade dEle. Um Pai que é diferente de tudo que a gente já viu aqui na terra, de tudo que a gente já presenciou. Hoje Ele vai se revelar a ti através da paternidade. Vamos receber o nosso querido irmão. Ali? Amém. Desculpa, irmão. Aqui temos mais um visitante. Sintam-se à vontade também. Sintam-se abraçados pelo Pai. Aqui é um lugar de receber o amor dEle e de devolver tudo que nós temos a Ele, a nossa própria vida. Vamos receber os nossos irmãos também. Amém. Irmãos, você que ainda não ofertou, dizimou e deseja fazê-lo, os gasofiláceos ficam atrás. Nós temos um aqui e outro ali. Sintam-se à vontade a ofertar em qualquer momento do culto. Aqui nós não reservamos um momento específico para isso. Quando você chega, se você quiser dizimar no início, no meio, no fim, você fica bem à vontade. Amém? Vamos ler um texto em Juízes 19, a partir do versículo 1. Juízes 19, 1. Podem se assentar. Esse é um texto que sempre me deixou de cabelo em pé toda vez que eu li ele. Várias vezes eu tentei compreendê-lo e nesses últimos dias o Senhor tem comunicado algumas coisas ao meu coração que eu quero compartilhar com o restante da igreja. Eu vou ler do versículo 1 ao 4, depois nós vamos pular para o versículo 10. Juízes 19, 1. Naqueles dias Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou e com ele voltou para a casa de seu pai em Belém. Só uma observação. Em algumas versões, nesse versículo aqui, fala que essa mulher adulterou e voltou para a casa do pai. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu ali 3 dias comendo, bebendo e dormindo. Versículo 10. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou a Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia e o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas.
Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, numa cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisam, não passem a noite na praça de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos, depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa e uma coisa dessas seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos, então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Amém, até aí. Esse texto é de arrepiar, né? A gente não acredita que ele está na Bíblia, porque é um texto com um crime muito terrível. E o que é mais chocante nesse texto é que não é de uma cidade ou de um povo que não pertencia ao Senhor, como Sodoma e Gomorra. Não, era de uma cidade que pertencia ao Senhor. Isso que é mais chocante. Os levitas são um povo separado por Deus para o sacerdócio. Eles serviam no templo e deveriam ensinar a lei ao povo. Mas esse levita tinha uma concubina. Ele deveria ensinar a lei, os princípios e vivê-los. Mas ele escolheu ter uma concubina, que é uma amante legalizada com o fim de satisfação dos desejos sexuais de um homem, aquele que deveria dar o exemplo, ao invés de formar uma aliança e se casar com aquela mulher, ele deixa claro que ele quer ela simplesmente para satisfazer seus desejos. Um homem que deveria estar ensinando a lei de Deus e vivendo. Ele se recusa a ter uma aliança com ela. O erro já começa aí. Então,
como o texto fala, ela adulterou e foi embora. Na minha versão não fala isso, mas a maioria das outras versões falam a respeito disso, que essa mulher adulterou e foi embora. Ela ficou brava com ele. E ele volta para tentar reconquistá-la. Mas mesmo assim, ele não se sujeita a estar numa aliança com ela. Ele persiste em continuar no erro. E, irmãos, a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que hoje nós somos o sacerdócio real do Senhor. No Antigo Testamento, os levitas eram os sacerdotes. Hoje, nós todos somos sacerdotes. Não é somente os pastores, os líderes. A gente não pode passar esse encargo somente para eles. Eles sim são lideranças e autoridades, mas todos nós somos sacerdotes. Então, nós somos incumbidos de conhecer a lei, vivê-la e, através da nossa vida, ensiná-la. E como falo, se preciso for falar, a nossa vida já deve falar. Então, quando ele está retornando com a sua concubina, ele para em uma cidade. Ele resolveu parar em Gibeá, porque ele queria parar em uma cidade cristã, porque a cultura, cristã não, judaica na época, falava. Porque a cultura era de ter muita hospitalidade. Então, como Gibeá era uma cidade do povo de Deus, isso eu quero que fique bem claro, uma cidade toda do povo de Deus. Era a cidade dos benjamitas. Eles eram uma tribo do Senhor, um povo separado para o Senhor. Então lá ele deveria receber hospitalidade, mas não era o que estava acontecendo. Quando estava quase anoitecendo, então aquele senhor idoso se oferece para hospedá-lo. Então aí já é outro princípio que é quebrado. Através desses detalhes a gente vê que aquele povo estava totalmente afastado da lei do Senhor. Era levita tendo concubina, que na verdade ele deveria ter uma esposa. Era o povo que deveria ser hospitaleiro, mas não era. Então nós vemos que homens perversos, que são entregues às suas paixões carnais, queriam violentar o levita. Olha o nível que aquele povo chegou. É de se arrepiar, assim. Porque eu volto a falar, a gente lê isso e vê isso muito presente em Sodoma e Gomorra, mas numa cidade do povo de Deus, isso, nós vemos alguns escândalos que acontecem que a gente fica sabendo entre o povo que deveria ser o povo de Deus, mas quem pratica tais coisas se separou do Senhor. Então eles mancham o nome do cristianismo. E hoje existem essas coisas, assim como existiu naquela época. Homens que deixavam ser guiados por suas paixões carnais. Aquele era um povo que só se importava com seu próprio ventre. O nível de maldade daquele povo era altíssimo, mas eles eram o povo de Deus. Pelo menos deveriam estar resplandecendo e vivendo dessa forma. Eu fico chocada de ver isso. O meu coração estremeceu e eu fiquei assim muito abalada. A primeira vez que eu li, a segunda vez, a terceira vez, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico chocada em ver o nível de maldade que pode chegar um povo que deveria ser o povo de Deus por se afastar da lei do Senhor. Então, o dono da casa, ao invés de proteger sua filha, oferece aos homens. Ele sacrifica a sua filha em nome da religião. A moça virgem não foi entregue. Mas o que nós percebemos aqui, esse homem valorizava mais os de fora do que os de dentro de casa.
E sabe, esses tempos eu estava pensando um pouco a respeito disso também, e a gente tem o costume de fazer alguma coisa especial quando alguém vem nos visitar. E nós preparamos aquela mesa bonita, nós queremos oferecer o melhor. E isso é bom, é digno. Mas quantas vezes nós preparamos esse banquete para os nossos, os de casa? Quantas vezes a gente tira do armário aquelas louças mais bonitas? A gente procura fazer uma comida diferente, algo diferente, e oferecer o melhor para os que são de casa. Nós, como povo de Deus, devemos olhar primeiro para os de casa. E esse homem, ele já quebra um princípio também. Aqui nós vemos levita quebrando o princípio, os homens da cidade quebrando o princípio, o idoso quebrando o princípio, querendo entregar a sua filha no lugar do levita. Ele deveria proteger a sua filha, mas ele estava querendo entregá-la. Então o levita entrega sua concubina para ser violentada, ao invés de protegê-la e dar a vida por ela. Porque ele simplesmente a tratava como um objeto. Nós sabemos que a ordem do Senhor é que o marido dê a vida pela esposa. Nesse caso, ele entregou a mulher para preservar a própria vida, porque ela era um simples objeto para ele. E é difícil falar essas coisas, mas, sabe, muitas vezes quando os problemas batem à porta, o homem cristão, ao invés de dar a vida pela esposa, quando os problemas batem à porta, eles entregam a esposa aos problemas, porque eles querem se poupar. Então eles entregam a mulher como sacrifício. Irmãos, não me entendam mal do que eu vou falar agora, porque o Senhor tem uma medida para cada um. Mas eu vejo muitas mães com filhos pequenos que querem se dedicar aos seus filhos, mas os homens querem se poupar, e eles não aceitam e querem que a mulher vá trabalhar em casa e vá trabalhar fora também, para trazer mais recurso, para que eles se poupem de arranjar uma maneira de trazer mais recurso para casa. Eu estou dizendo que lugar de mulher é em casa? Só em casa? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que lugar de mulher é fora, tem que trabalhar fora? Não. Cada família tem que compreender e buscar no Senhor a medida que o Senhor tem para cada família. Tanto que a mulher de Provérbios 31, que muitos erroneamente a chamam de Amélia, que chamam a dona de casa e tal, ela é uma mulher empreendedora. Ela é uma mulher que ela também está fora de casa, ela está negociando, ela sabe de valores de terrenos, ela negocia, ela compra, ela vende. Então, a mulher tem liberdade, tanto para estar dentro do seu lar, quanto para estar fora do seu lar. Mas a responsabilidade primeira é do homem. E se eles estiverem em acordo e a mulher quiser ficar em casa, o Senhor é um pai, Ele é provedor, sabe? E Ele vai ajeitar as coisas para que isso seja possível. Então, hoje, muitos homens querem se preservar e querem jogar as suas esposas para fora de casa, quando o problema das finanças bate na porta também. E isso é triste de ver, porque quem é mãe sabe que a rotina da maternidade é bem puxada. E em casa já é bem puxado, é cansativo, assim como trabalhar fora também. Então a sobrecarga é muito grande
de ter que dar conta de ser uma profissional lá fora e também estar cuidando da casa juntamente com o marido, né? Porque a família é uma equipe. Os dois têm os seus afazeres. E cada família tem que compreender no Senhor qual é a medida que o Senhor tem para cada estação e buscar nele poder vivê-la essa medida. Então, aquele homem entrega a sua concubina. Talvez ele tenha pensado, no começo disso tudo, foi ela que fugiu por causa do adultério. Quem sabe ele pensou que ela sofra, estamos nisso por causa dela. Ele não perdoou. Se ele tivesse perdoado, ele teria dado a vida por ela. Quando o levita encontra na porta, ele não pergunta como você está. Essa parte é muito chocante para mim também. Depois de tudo que aconteceu, dessa coisa terrível, esse homem está tão insensível que ele não está nem preocupado em saber como ela está. Então ele friamente diz: levante-se, vamos embora. E sabe, na palavra do Senhor diz que o homem não deve tratar a sua esposa com grosseria, mas como o vaso frágil, a parte mais frágil. E nesse mesmo versículo, seguindo adiante, ele fala, eu não me lembro a referência assim de cabeça, mas ele fala que trate bem a sua esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. Muitos maridos tratam as suas esposas de qualquer forma e acham que podem continuar orando e sendo ouvido pelo Senhor, sem interrupções. Não. Não é assim. O marido cristão, ele deve tratar a esposa com honra. Eu sei que também tem a parte da mulher, tem o papel da mulher, mas o Senhor me trouxe muito forte assim no meu coração a respeito dos homens. Até porque a palavra diz que é para a mulher respeitar e honrar o seu marido. E o marido, a palavra diz que é para ele dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida por ela e se sacrificou por ela. E quando o marido faz isso pela esposa, fica facinho ela respeitar e honrar. Então, esse levita diz friamente para ela: levante-se, vamos embora. Ele percebe que ela está morta, então ele leva para casa. Como vocês viram, ele parte o corpo dela e envia às outras cidades do povo de Deus. Depois disso, acontece uma guerra. E o povo de Benjamim é quase totalmente exterminado. Todo o restante do povo de Israel se levantou para guerrear contra Benjamim por causa desse crime terrível. Ao invés do povo de Benjamim entregar esse povo perverso, esses homens perversos que haviam feito isso, eles se uniram para proteger esse grupo. Isso é mais assustador ainda. Então acontece uma guerra e quase todo o povo de Benjamim é exterminado. Restam apenas 600 homens. Porque o Senhor teve misericórdia e não deixou que essa tribo fosse exterminada. Em Juízes 21:3, então o povo diz: ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma de nossas tribos. A resposta está em Juízes 21:25.
E esse é o ponto que eu quero chegar depois de toda essa abordagem. Em Juízes 21, 25 diz: naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Aqui está o início de toda essa bagunça que aconteceu em Benjamim e em Israel. O restante de Israel, acredito que deveriam estar acontecendo coisas terríveis dessa forma também. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Eles viviam baseados em suas próprias opiniões e voltados para o seu próprio ventre. O povo recebeu a lei de Deus e ela deveria ser seu guia, mas eles abandonaram os estatutos do Senhor. Sabe, quando eu li esse versículo, eu compreendi que tudo aquilo que havia acontecido foi por causa de que o povo estava fazendo o que achava certo aos seus próprios olhos. Ali também diz que Israel não tinha rei, mas na época de Moisés, o povo recebeu a lei, a instrução do Senhor, que era o norte do que era certo e o que era errado para aquele povo, mas eles não conseguiram obedecer Moisés, Josué, juízes, reis que vieram depois, profetas que vieram depois. Sempre aconteciam fatos de desobediência. Então, o problema não estava em quem estava governando. Em alguns casos, no relato de toda a história, sim, existiam governantes que se corromperam. Mas a verdade é que nós conhecemos a lei. A lei que eu falo é a palavra do Senhor como um todo. Nós conhecemos e nós devemos se autorresponsabilizar de vivê-la. Mas quando nós escolhemos fazer o que a gente acha certo aos seus próprios olhos, sem analisar o que o Senhor fala a respeito, nós começamos a dar um passo de cada vez para esse lugar de se afastar para a vontade do Senhor, da vontade do Senhor. Esse povo não foi dormir numa noite e no outro dia aconteceu esse crime terrível. Não foi assim. Eles foram dando um passo de cada vez para fazer o que eles faziam certo aos seus próprios olhos. E sabe, muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente age no impulso e faz o que acha certo. Ou muitas vezes a gente acha que até algo é bíblico e faz aquilo, mas nem buscou saber se aquilo é o padrão do Senhor. E hoje o errado que todo mundo faz e fica por isso mesmo se tornou comum. E começou a parecer que é certo, mas não é. A referência continua sendo a palavra do Senhor. E hoje nós temos um rei, que é Jesus. Que ele está sentado aos céus com o Pai. Mas ele também está em nosso interior através do Espírito Santo. Então nós temos um governante dentro de nós. Então hoje as coisas ficaram mais acessíveis. Então eu fiquei me perguntando quais são as coisas que nós estamos fazendo achando certo aos nossos próprios olhos, sem se preocupar com o que Deus diz a respeito. Sabe, eu poderia citar muitas coisas, muitas situações aqui, mas cada um tem uma história, cada um vive uma situação diferente em seus dias. E eu quero deixar essa mensagem para que vocês reflitam se vocês estão vivendo um padrão e referencial que vem do céu através da palavra do Senhor ou que vocês acham correto. Eu comecei a orar a respeito desse texto e algumas coisas já começaram a vir em minha casa, em minha vida, em minha família.
Porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, que a gente conhece, que a gente está praticando, mas muitas vezes a gente não tem embasamento da palavra para viver o que nós estamos vivendo. E nós precisamos disso. Porque nós somos um povo que é guiado pelo céu. E nós somos guiados pelo céu através da palavra que o Senhor já deixou a nós. E nós precisamos nos autorresponsabilizar de viver essa palavra, que é o padrão do Senhor para nós. Nós não podemos passar essa responsabilidade para outra pessoa. Cada um vai responder por si. Quando o Senhor vier nos perguntar. E eu deixo essa palavra para que vocês possam estar pensando. Guardem esse versículo em suas mentes. Eles faziam o que achavam certo aos seus próprios olhos. E esse foi o caminho para a destruição dessa cidade, dessa tribo. Esse foi o caminho para chegar a um crime tão horrível. É uma palavra chocante, esse texto. É um texto chocante. Mas essas palavras assim que nos chocam, nos dão um alerta que nós podemos acertar muito antes. Nós podemos nos prevenir em andar sobre a palavra que o Senhor liberou sobre nós. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé nesse momento. Sabe como o pastor abriu o culto falando a respeito da disciplina de um pai bom. Essa palavra é uma disciplina. Só que como ele comentou, o Senhor disciplina para trazer cura. E muitas vezes nós não sabemos que nós precisamos de cura. Até que o Espírito Santo venha e traga à memória aquilo que nós estamos fazendo, achando certo aos nossos próprios olhos, que está separado do que a palavra do Senhor diz. Sabe, tem um clamor que ficou ultrapassado por causa do modismo, das palavras que muitas vezes são pronunciadas hoje, que é o clamor de arrependam-se. Muitas vezes nós vemos essa palavra como o início de uma vida com o Senhor. Arrependam-se. Então eu me arrependo quando eu começo a caminhar com Ele. E parece que termina ali, mas não. De tempos em tempos o Senhor nos chama a esse lugar de arrependimento. Conforme nós temos caminhado e andado por caminhos que não agradam a Ele. João Batista é muito conhecido por esse texto, onde ele fala, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Mas Jesus também iniciou o seu ministério com essa palavra. Ele disse, a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu peço que você feche os teus olhos agora. E eu oro para que o Espírito Santo venha iniciar um processo em seu interior, trazendo à luz tudo aquilo que necessita de arrependimento. Aquilo que nós não vemos, porque tem um nível que nós vemos e nós entendemos que está errado. Mas existe outro que nós achamos que estamos corretos, mas não estamos. Esse é o lugar onde nós fazemos o que achamos certo aos nossos próprios olhos. Mas o Espírito Santo é aquele que traz luz e nos mostra qual é a verdade sobre nós, sobre o que nós temos vivido. Que o Senhor possa trazer a memória de cada um. Não só nesse momento, mas nos dias que virão.
nos meses que virão. Sabe, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei muito chocada, em prantos na presença dele. E eu tive uma visão do Senhor com um prumo na mão. E então eu me recordei que havia uma palavra na Bíblia a respeito do prumo e eu fui procurar. Em Amós 7,7 diz: foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Irmãos, nós estamos em um tempo em que o Senhor não vai mais fechar os olhos para o que nós estamos fazendo. Sabe aquelas coisas que o Senhor tem te mostrado e tocado o seu coração há muitos dias e você vem procrastinando de mudar? Aquilo que tem te incomodado todo dia, você até tem falado a respeito disso, mas não tem deixado o Senhor trazer cura para a tua vida, para o teu lar. Então o Senhor diz na sua palavra: não fecharei mais os olhos para o que fazem. O Senhor, pela sua misericórdia, Ele fecha os olhos por um tempo. Mas é só um tempo, porque depois Ele quer trazer cura. E para isso nós precisamos abrir o nosso coração. O prumo é um alinhamento vertical. Ele é fixado em cima. O alto continua sendo o referencial, não o que nós pensamos, não a nossa opinião. O alto continua sendo o referencial, a palavra do Senhor. E o que está desalinhado precisa ser desconstruído através do arrependimento. O Senhor não fechará mais os olhos para o que estamos fazendo. Sou nada sem ti, ó meu Senhor. Teus olhos, Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva minha vida a uma só verdade,
Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sabe, irmãos, eu acho que a maioria que está aqui participou do seminário de louvor e adoração nesses últimos dias. Quem não participou, eu aconselho seriamente que procure lá no canal do YouTube da igreja e veja. Foram dias maravilhosos que o Senhor nos tocou, nos encheu. Só que há um processo depois disso. O Senhor nos toca, nos enche, e isso nos dá suporte para passar pela poda. É por isso que o Senhor nos enche, é por isso que o Senhor nos toca, porque Ele quer nos podar, para que a gente venha dar mais frutos. Como Jesus falou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Senhor nos habilita através do seu toque, nos enchendo para que a gente entre em um lugar de arrependimento onde é necessário, para que a gente possa adentrar em lugares mais profundos do reino dele. Para que a gente possa entrar em numa revelação maior do que a gente já tem recebido do reino dele. Para que nós sejamos sacerdotes reais, que não sejam como uma Gibeá, mas nós seremos um povo que anda como referencial do céu, um referencial do Senhor. Nós somos esse povo. Eu declaro isso sobre essa casa, que nós somos esse povo. Que o Senhor vem, passa o seu prumo e alinha tudo o que é necessário. Constrói o que é necessário e constrói o que é necessário. O referencial nunca vai mudar, sempre vai ser o alto. Sempre vai vir do Senhor para nós. Nunca vai mudar. Então esse é um chamado para nos levar a um lugar além no Senhor. Para dar um passo a mais no seu reino. Eu não sou de fazer isso, irmãos. Mas se você sentiu no teu coração de vir se prostrar diante do Senhor aqui na frente em sinal de arrependimento, você tem liberdade. Amém. Glória a Deus. A gente não tem nem muito o que falar depois de tudo isso. Desde o começo, o Senhor nos mostrando que Ele nos ama. E uma das maiores formas de amor que Ele tem conosco é a correção. O pai que ama, Ele corrige o seu filho. Essa é a maior forma e a expressão de amor sobre as nossas vidas. Ele nos conduz a esse lugar de arrependimento. E Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrepender. E ainda nos diz que há tempo de nós nos arrepender. Uma geração está escondida em nós. A geração dos nossos filhos, daqueles que estão do nosso lado,
Apocalipse 2:5 fala: lembra depois de onde caíste e arrependa-te para as práticas, as primeiras obras, e quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa palavra o Senhor me deu no começo da semana, e a Mônica chegou para mim agora ao sentido de você encerrar. Lembra-te de onde caíste e volte à prática do primeiro amor, para que eu não venha e tire de sua mão o castiçal. O castiçal é a luz que ilumina e te afasta das trevas. O arrependimento é a forma que o Senhor guarda a tua vida, guarda a tua casa, guarda aquilo que você tem e você carrega. Como a Mônica disse, você carrega algo do Senhor, isso está em você. E o arrependimento é a maior forma e expressão do amor do pai por um filho. Nós ainda temos tempo para isso, aqui na terra como no céu, né, Gui? Feche seus olhos mais um pouquinho. Se entregue à adoração. Se entregue à adoração. Permita essa semana, essa noite, o Senhor te conduzir a esse lugar de arrependimento, esse lugar de proximidade com o Pai. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Estão sendo dias intensos aqui nesse lugar. Estão sendo dias intensos. O Senhor está nos conduzindo como corpo a um lugar. O Senhor está conduzindo o corpo a um lugar. E graças a Deus Ele é o nosso cabeça. Amém? Que o Senhor te leve em segurança, que o Senhor te acompanhe nesse meio de semana, que o Senhor venha acender essa chama, incendiar essa chama que há em você, que você seja tomado pelo Espírito Santo, que Ele possa te que Ele possa te conduzir a esse lugar, que você seja tomado pelo Espírito, pela presença do Pai na tua casa. Amém? E uma salva de palmas para o Senhor. Desperta o que dorme na luz. 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 Amém? Desperta o que dorme na luz. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.